eu quero trazer uma mensagem aqui para você sobre a importância de nós quebrarmos altares malignos levantados contra nós. Altares esses que podem estar sendo alimentados continuamente. E quando um altar está sendo alimentado continuamente, você precisa fazer o que fez o profeta Elias, confrontar esses altares. Elias subiu o Carmelo e lá ele confrontou os profetas de Baal, os profetas de Azera. E a Bíblia diz que tanto Elias preparou um altar para Deus, quanto os profetas de Baal também prepararam um altar. E você sabe quem venceu essa disputa? A Bíblia diz que Elias teve a resposta do alto. E o altar do Deus verdadeiro prevaleceu sobre o altar do Deus Baal. E eu quero trazer a você algumas coisas muito importantes aqui. Eu gostaria que você prestasse muito atenção no que eu vou te ensinar. Você está sob ataque? Porque se você estiver sob ataque, pode ser que você está lutando contra altares demoníacos. Como identificar um altar demoníaco? Pela consistência nos padrões. Consistência nos padrões. Ou seja, quando existe algo repetitivo que está acontecendo e afligindo. Também ocorrências contínuas de ataques espirituais em áreas específicas da sua vida. É por isso que há pessoas que andam sempre em altos e baixos. Altos e baixos. Tem um altar que está sendo alimentado constantemente. E você sabe que quando um altar está sendo alimentado constantemente, ele luta sem cessar contra a gente. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É contra hostes malignas da maldade nos lugares celestiais. Essas ocorrências podem acontecer em qualquer família, em qualquer região, podem acontecer em qualquer vida. Se certos males e certos padrões estão ocorrendo, isso significa que um altar está sendo alimentado. A frequência dos ataques espirituais está relacionado a altares que estão sendo alimentados continuamente. Quando Jezabel, ela tomou praticamente o governo de Israel pela manipulação, a primeira coisa foi ela trazer a cultura do altar para Israel. E a Bíblia diz que ela alimentava os profetas de Baal para que os altares permanecessem sendo alimentados. Quando o altar está sempre sendo alimentado, a força espiritual, ela aumenta. Entenda uma coisa, salvação diz que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é salvo. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi à cruz, morreu por nós. E esse altar, ele permanece sempre. Os altares de Deus, eles permanecem sempre em funcionamento, porque estão sendo alimentados pela presença de Deus. Este altar está no trono de Deus, está no lugar que Deus está. É por isso que não para a salvação. A salvação não para, independente da região, independente do lugar.
quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador vai ter salvação, porque existe um altar que está em funcionamento, um altar que está sendo alimentado pela glória de Deus, e foi derramado o sangue de Jesus para alimentar esse altar eternamente pelos séculos dos séculos. Então, o altar da salvação é alimentado, e é alimentado pela vida de Jesus, pela entrega de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz. Entenda uma coisa: doenças e enfermidades misteriosas podem estar ligados a altares que estão sendo alimentados. Uma sequência de vícios dentro de uma casa, dentro de uma família, representa também altares que estão sendo alimentados. Interessante que Elias, ao vencer os profetas de Baal, diz que os altares foram quebrados, para que não houvesse mais nenhum tipo de alimentação naqueles altares. Um altar, ele precisa ser alimentado. Quando você quebra altares através da adoração, através da busca por Deus, porque é dessa maneira, existe uma guerra de altares, aonde Satanás, ele tenta destruir, ele tenta até mesmo tirar as forças daquela pessoa que busca a Deus, através de altares que são levantados e alimentados pelas trevas. Eu quero que você preste atenção. Pessoas com problemas constantes emocionais também é um sinal que um altar está sendo alimentado. Isso não é uma coisa normal. Nós sabemos que a agitação do dia a dia, sabe, isso tudo traz uma certa instabilidade emocional para as pessoas. Mas isso também é sinal de que existe um altar sendo alimentado e que está mantendo aquela pessoa em cativeiro. E, claro, não podemos generalizar. As vítimas não sabem que estão sendo atraídas. Quando uma pessoa ela está debaixo de um jugo espiritual, quando uma pessoa ela está sendo governada por um altar maligno, ela não entende por que ela não tem força. Por que ela não tem força para sair de uma cama? Por que ela não tem força para orar? O porquê das batalhas espirituais, sabe? O porquê de tanta batalha na mente. A pessoa tem um grande chamado, tem um grande ministério, mas ela não consegue se libertar. Parece que ela vai até certo ponto e ali ela para. Sabe qual que é o problema? Existem altares demoníacos que estão sendo alimentados constantemente. E esses altares demoníacos, eles precisam ser quebrados através da adoração, através da busca. E um detalhe, esses altares, eles governam regiões. Esses altares, eles governam famílias e podem governar a vida de uma pessoa. É por isso que, se a pessoa não estiver bem estabelecida espiritualmente, se ela não estiver firmada em Deus, se ela não estiver coberta de oração, esses altares vão querer influenciar a vida dela. Preste atenção, porque isso é muito importante. Olha só, como esses altares eles atraem as pessoas. Eu não digo todo feriado, né? Porque tem feriados que isso não acontece. Mas feriados que existe muitas vezes uma informação espiritual dentro deles, em alguns deles, não todos. Você sente o clima espiritual. Você sente o clima espiritual. Tem algumas datas específicas que você sente o peso na região, o peso na cidade, sabe? Aquela deprê que dá em muitas pessoas,
em determinadas datas até mesmo festivas e até mesmo em algumas datas culturais, isso acontece porque altares estão sendo alimentados fortemente. Altares demoníacos. Por isso que existem pessoas que têm aquela síndrome de quase sucesso. O que é a síndrome de quase sucesso? Há muita gente assim. Há muita gente que não consegue romper. Ela chega até certo ponto e depois ela começa a perder. Então ela tenta novamente e chega a um determinado lugar de riqueza, um determinado lugar de estabilidade e depois começa a retroceder tudo de novo. O que é que está acontecendo? Essa síndrome, sabe, que muitas pessoas têm de quase sucesso é porque um altar está sendo alimentado. E quando um altar está sendo alimentado, a força espiritual que emana daquele altar governa espiritualmente as pessoas que estão na volta daquele altar. Aí você pergunta para mim, profeta, e como que nós podemos construir altares de Deus? Bom, se você construir um altar para Deus como Elias, você tem que prestar atenção no material que Elias usou. Olha só, a primeira coisa que Elias fez, ele foi desafiar os altares, a guerra de altares que aconteceu no Monte Carmelo, lugar alto. Nós já falamos aqui, eu fiz uma live aqui, onde eu falei sobre lugares altos. A águia, ela fica em lugares altos. Pessoas que ouvem a voz de Deus, que estão em oração, que estão em consagração, é como subir a montanha. São nesses lugares que a glória de Deus se manifesta. Então, se nós queremos vencer altares demoníacos, se nós queremos quebrar ocorrências espirituais, padrões malignos, queremos que os ataques espirituais, a manipulação, olha só, quanto mais altares eram levantados por Jezabel, mais ela aumentava seu governo de manipulação, mais ela aumentava o seu governo sobre o seu marido Acabe e sobre todos que estavam à sua volta. E o dinheiro rolava porque esta mulher, ela usava de todos os meios para levantar altares. Mas o profeta de Deus, o profeta Elias, foi lá e travou uma guerra de altares. E a Bíblia diz que, ao travar uma guerra de altares, o profeta sobe o monte. Você tem que subir em lugares espirituais para guerrear, ouvindo a voz de Deus, em adoração, em uma busca sincera. Aí você levanta altares ao Altíssimo. Segunda coisa, a Bíblia diz que Elias, ele pegou pedras, organizou o altar e depois ele colocou água sobre aquele altar. Olha o que aconteceu. E a água era a matéria mais escassa naquela época. Já havia uma crise por falta de água. E mesmo assim Elias pegou o que tinha de água ali para derramar sobre o altar. Não foi colocado animais, não foi colocado sangue, foi colocado água. Porque isso representa uma vida que se derrama diante de Deus, uma vida quebrantada, um coração totalmente rendido a Deus. Numa guerra de altares, o que prevalece é Deus conhecer o teu coração totalmente. O que prevalece é você se derramar por inteiro a Deus, em obediência. Isso é a plena rendição. A água é um exemplo de rendição. A água é um exemplo de rendição. E quando Elias, ele derramou a água,
ele estava dizendo: se vocês derramarem o coração de vocês no altar de Deus, então Deus vai responder. E a Bíblia diz então que naquele momento Elias orou pedindo ao Senhor um sinal, e diz que fogo veio do céu. E a Bíblia diz que aquela língua de fogo diz que consumiu completamente aquela água. Quando um profeta de Deus está alinhado com Deus, os céus se abrem. Os céus se abrem porque ele está escutando a voz de Deus em lugares altos. Ele está tendo intimidade com Deus em lugares altos. Se você quer vencer a guerra de altares demoníacos que têm trazido ocorrências espirituais para dentro do teu casamento, para dentro das tuas finanças, se você quer quebrar esse padrão, você tem que se derramar diante de Deus, totalmente no altar de Deus. E isso vai envolver entrega, isso vai envolver rendição, isso vai envolver generosidade, se envolver com as coisas de Deus, sabe? E nessa guerra de altares, Deus vai responder. Deus vai responder. E a Bíblia diz que quando Deus respondeu, os profetas de Baal foram envergonhados e os altares foram quebrados. O poder de Jezabel foi quebrado ali em cima do Monte Carmelo. Quando subimos em lugares altos, através da oração, do jejum, da adoração, coisas sobrenaturais acontecem. Se você quer vencer a guerra de altares, suba o monte. E quando eu falo monte, eu não estou falando do monte físico. Eu estou falando de um monte espiritual chamado oração. Sabe? Quando a sua alma grita para lhe tirar da presença de Deus, para descer do monte de Deus, você fica mais ali. É nesse tempo que você está subindo o monte. Subir o monte é passar tempo suficiente no lugar da oração. Eu quero orar por vocês, por todos que estão aqui. E se você está enfrentando uma guerra de altares dentro da tua casa, nas tuas finanças, você precisa realmente das armas espirituais para poder vencer esses altares malignos. Talvez você seja uma pessoa que chega muito perto do sucesso sempre, mas nunca consegue romper. Está faltando algo na sua vida. Você precisa subir o monte. Você precisa subir o monte de Deus. Você precisa guerrear e vencer os altares espirituais. É guerra de altares que se chama. Amém? Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus vai agir na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu oro agora abençoando a vida de cada pessoa que está nessa live. Que o Senhor toque com o teu poder nesse momento. E eu oro a Deus para que o Senhor abra os ouvidos dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui. Eu oro em nome de Jesus Cristo, declarando, Senhor, por terra agora, todo tipo, Senhor, de altar maligno que se levantou e que está sendo alimentado constantemente. Meu Deus, eu quero declarar que esse altar de Deus que está sendo levantado hoje, através da vida dessa pessoa, através da busca dela, vai travar uma guerra de altares. E o Senhor Deus, na vida dela, na vida dele, vai prevalecer contra os altares malignos. Por isso eu dou ordem agora, que todo espírito de enfermidade caia por terra, que toda amarra na vida sentimental, todo espírito de inveja, todo espírito de manipulação, tudo que anda governando a vida dela, coisas inexplicáveis que têm acontecido. Essa pessoa tem pedido ajuda para Deus, mas tem coisas que parece que ela não consegue sair daquele círculo de derrota, daquele círculo
de dificuldade. Por isso eu oro agora, ó Deus, para que isso seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o poder de Deus manifeste na vida dessa pessoa e que haja uma intervenção sobrenatural na vida dela e na sua casa. Que haja agora o toque de Deus na tua vida, o toque de Deus na tua casa, no nome de Jesus Cristo, que seja queimado toda amarra espiritual em nome de Jesus Cristo. Eu declaro você livre, você abençoado, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Que toda dor de cabeça caia por terra, que todas as dores na coluna, no quadril, caia por terra em nome de Jesus Cristo. E eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, que a paz de Jesus Cristo entre na tua alma, a paz de Jesus Cristo venha sobre você, que todo peso sobre teus ombros, que todo peso sobre tua cabeça seja desfeito em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.